A África do Sul é um conjunto de estados que se uniram e os britânicos foram responsáveis desta união. As repúblicas boeires da República da África do Sul e o Estado Livre de Orange foram unificados com as colônias de Cabo e de Natal em 1910. Com todas as quatro juntas formaram a União Sul-Africana. Para você entender como e porquê, precisa de estar até o final do vídeo. Olá pessoal, bem-vindos para mais um vídeo. Vamos mergulhar na incrível história das capitais da África do Sul. Te convido até o final do vídeo e tire sua dúvida se Joanesburgo é ou não é a capital da África do Sul. Eu sou o Nunda e esse é mais um vídeo do canal Seu Ponto na África. Antes da gente mergulhar em todas essas histórias, precisamos entender o contexto, de onde vêm as repúblicas, de onde vêm os povos que fundaram e como essas capitais influenciaram muito com as suas histórias no crescimento econômico e social da República Sul-Africana que a gente conhece hoje. Então vamos começar pela África do Sul. Localizado no extremo sul da África, entre os oceanos Atlânticos e Índico, tem um enclave dentro do território que chama Lesoto. Tem 11 línguas oficiais, o Afrikaner, que é a mais popular entre os descendentes de europeus e mestiços, e o inglês, que é falado pela maioria negra, que é o quinto idioma mais popular. É um país emergente e tem a segunda maior economia do continente. O país possui as maiores comunidades de europeus, indianos e mestiços da África, e 60% da população do país é preta. É um país com muitas etnias e muitas delas são bantus. Ganhou a sua independência do Reino Britânico em 1910 e se tornou república em 1931. Foi a terra do apartheid e só em 1994 teve seu primeiro presidente negro, Nelson Mandela. Teve duas influências principais, os britânicos e os boeires. Os boeres, como são chamados pejorativamente na África, são descendentes dos colonos que se estabeleceram na África do Sul nos séculos XVII e XVIII, que disputaram a colonização da região com os britânicos, como os calvinistas dos Países Baixos e também da Alemanha e da Dinamarca, bem como os huguenotes franceses. Esse povo desenvolveu uma língua própria, o Afrikaner, que tem forte influência com o neerlandês, com influências limitadas de línguas indígenas nativas da África como o Bantu, o Xhosa e o Sesotho, do Malawi e do alemão também. É possível encontrar esses povos hoje em dia, principalmente na África do Sul, Namíbia, Botsuana e Eswatini. E o nome certo para serem chamados hoje em dia é Afrikaner. Os boeres tinham criado duas repúblicas independentes. As primeiras, o Transvaal, que obteve a sua independência pelos britânicos em 1852. A segunda, o Estado Livre de Orange, foi reconhecida em 1854 pela Convenção de Bloemfontein, que hoje em dia é a capital do novo Estado. Em 28 de maio de 1900, Bloemfontein tombou nas mãos dos britânicos e em 6 de outubro, o Estado Livre de Orange foram oficialmente anexados à coroa britânica sob a denominação de Colônia de Rio Orange. Afrikaners foram a base social principal do regime do apartheid, que durante muitas décadas vingou na África do Sul. Ao mesmo tempo, foram um grupo-chave para o desenvolvimento econômico da África do Sul e a posição de vantagem deste país na economia mundial. Com o apartheid, eles garantiram os direitos e viviam livremente constituindo negócios e infraestruturas. Conhecendo um dos maiores povos residentes na África do Sul, agora vamos conhecer as capitais e como essas capitais se desenvolveram ao longo dos tempos, desde a fundação até 1910 e atualmente. Bloemfontein é a capital judicial da África do Sul e a capital da província do Estado Livre. É também a sexta maior cidade da África do Sul e uma das 3 capitais do país. Em 1910 tornou-se a capital judicial do país e a cidade foi fundada em 1846. Bloemfontein está localizada na região central da África do Sul. Bloemfontein tem um clima continental, com dias quentes de verão, trovoadas frequentes à tarde e inverno frio e seco. No mês de agosto de 2006 nevou na cidade. É incrível como essa cidade teve o seu crescimento ao longo do tempo e seu desenvolvimento econômico, social, principalmente cultural. Hoje em dia, a Bloemfontein é um dos principais focos de muita gente que pretende visitar esta região. A primeira vez que a cidade foi referida de modo escrito foi durante a Era dos Descobrimentos, quando o explorador português Bartolomeu Dias passou pelo local, em 1486.
11 anos mais tarde, em 1497, outro explorador português, Vasco da Gama, também navegou perto do local. O nome Cabo vem dos portugueses. Eles enfrentaram muitas dificuldades em atravessá-lo. Mais tarde saiu de Cabo das Tormentas para Cabo de Boa Esperança. E é o local da descoberta do caminho para as Índias, o ouro. A cidade foi fundada pelos europeus que decidiram construir um assentamento. Uma delegação das companhias holandesas das Índias Orientais em 1652, liderados por Jan van Riebeeck, aí estabeleceu um porto marítimo de apoio às viagens para as Índias Orientais neerlandesas. A cidade começou a crescer lentamente por causa da falta de mão de obra. Escravos provenientes da Indonésia e Madagascar foram postos a trabalhar na região. Já foi ocupado por outras potências escravagistas, como a França e a Holanda. Só em 1795 o Reino Unido aproveitou o abandono e se estabeleceu ali. Anos depois se assinou um acordo que obrigava o Reino Unido a abandonar o lugar. Chegou a abandonar, mas depois de alguns anos eles voltaram, invadiram e tomaram o lugar para eles. Em 1814, a Holanda assinou um tratado que cedia o lugar por definitivo ao Reino Unido. Desde então, a cidade do Cabo se tornou a capital da Colônia do Cabo, território ultramarino do Reino Unido. Depois da descoberta de diamantes na região, começou um fluxo migratório que trouxe a Segunda Guerra com os afrikaners. Vencida pelos europeus em 1910, o Reino Unido estabeleceu a União Sul-Africana, que uniu a Colônia do Cabo, as duas repúblicas africanas e a Colônia de Natal. A partir daí, a cidade do Cabo tornou-se a capital legislativa da República da África do Sul. A cidade do Cabo foi a primeira capital da União Sul-Africana em 1910, antes de ser substituída por Pretória. Cidade do Cabo, assim como é uma das cidades mais conhecidas da África, é uma das cidades mais lindas. Caso você quiser conhecer esta cidade, fica até o final do vídeo para você saber quais regiões você deve conhecer primeiro, antes de explorar outras coisas fascinantes que tem nessa cidade histórica. Essa cidade teve como primeiros imigrantes o povo Ndembele, sendo assim os primeiros a se interessarem na região. Mais tarde um grupo chegou e meteu terror em todo mundo. Eles são os Zulus, em 1832. A cidade só foi fundada em 1855 como um local moderno por Martinus Wessex Pretorius, um líder Voltroque que a chamou assim em homenagem ao seu pai, Andres Pretorius. Ele derrotou os Zulus e se tornou o herói. Assim como outras capitais, se uniu com outros estados em 1910. Pretória passou a ser a capital administrativa de toda a África do Sul. Durante o Apartheid, Pretória foi um centro de poder do governo segregacionista, com o regime estabelecendo instituições políticas e militares nas cidades também. Após o fim do Apartheid, em 1994, Pretória manteve seu status como capital administrativa da África do Sul, sediando o governo nacional naquela época e atualmente. Pretória dispensa apresentações principalmente para aqueles que são amantes de geopolítica. Afinal, essas cidades são lindas e cada uma delas, independente da história que acarreta, tem suas particularidades. Graças a essas regiões que foram importantíssimas para o país no passado, a África do Sul é o que é hoje. O governo sul-africano funciona segundo o sistema parlamentar, se bem que o presidente da África do Sul seja ao mesmo tempo chefe de Estado e chefe do governo. O judiciário é independente. Apesar de ser constitucionalmente um Estado federativo, os poderes do governo central fazem com que o país seja governado de fato como um Estado unitário, com alguma descentralização administrativa. A política sul-africana é denominada pelo Congresso Nacional Africano. A cidade do Cabo, com uma população de cerca de 4 milhões, é a segunda maior cidade do país depois de Joanesburgo e é uma das 3 capitais nacionais, junto com Pretória e Bloemfontein, atuando como centro legislativo da África do Sul. A África do Sul possui um perfil econômico bastante diferente em relação aos seus vizinhos da África subsaariana. O seu PIB de 508 bilhões torna a economia sul-africana vital para os países da SADC, onde a África do Sul exerce expressiva influência econômica com 60% do PIB do bloco total. Se você ficou até aqui, quer dizer que você se interessa muito com histórias, fatos, principalmente geopolítica. Então aproveita, se inscreva no canal e nunca esqueça, o canal depende do seu like. Se já se inscreveu, já ativou o sino das notificações e já deixou seu like, agora vamos conhecer as cidades e quais são os pontos turísticos que você deve conhecer antes de mais nada, nessas 3 grandes cidades que são as capitais da África do Sul.
Comece visitando o monumento Voltroque, que homenageia os pioneiros boeres que se estabeleceram na região. Explore o Museu Nacional de História Natural, que abriga exposições sobre a flora, fauna e história natural da África do Sul. Visite o Freedom Park, um memorial dedicado à luta pela liberdade e à reconciliação nacional. Não deixe de conhecer o Museu da Mulher, que narra a história das mulheres sul-africanas e sua contribuição para o país. Faça uma visita ao Museu do Distrito 6 para aprender sobre a história desse bairro multicultural que foi desalojado durante o Apartheid. Explore o Isico Slave Lodge, um antigo local de prisioneiros de escravos que agora abriga um museu sobre a escravidão na cidade do Cabo. Conheça também o Robinsland Museum, onde Nelson Mandela e outros prisioneiros políticos foram detidos durante o Apartheid. Comece sua jornada pelo Museu Nacional de Livreiro, que conta a história da África do Sul desde os tempos pré-históricos até os dias atuais. Explore o lugar onde a Assembleia Legislativa do Estado Livre de Orange costumava se reunir. Visite o lugar onde poderá encontrar a estátua de Nelson Mandela e poderá desfrutar de vistas panorâmicas na cidade. Conheça também o Museu da Arte, que abriga uma coleção de arte sul-africana contemporânea e oferece exposições temporárias. Pretória, Cidade do Cabo e Bloemfontein. Essas cidades carregam história e essas histórias precisam ser contadas e ouvidas. Dessa forma, a capital da África do Sul é dividida em capital administrativa, legislativa e judiciária. Joanesburgo é a cidade mais famosa da África do Sul, mas não é a capital. A África do Sul tem uma história muito interessante, compondo 3 capitais funcionais e com uma contribuição econômica para o país. A África do Sul é uma raridade na África. Vale muito entender também que a história é muito vasta e extensa e não se resume a tudo isso que a gente disse aqui. Acho que parece uma gota no oceano. Mas para você que assistiu até o final do vídeo, muito obrigado. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Não esqueça que o canal depende do seu like.